Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 28 de junho, quarta-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognóstico e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Quartou amanhã, Copa Libertadores, o jogo do Internacional versus Independiente Medellín, início às 19 horas, a odd paga 1,50 para a vitória do Inter, 5,75 para o Medellín, 4,33 para o empate às casas de aposta. Bom, em sequência individual, nos últimos 5 jogos, o Inter vem a 2 empates e 3 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 1,5. O Inter que vem de uma vitória de virada fora de casa, em cima do América Mineiro, pelo placar de 2-1. Também venceu o Coritiba fora de casa, ou seja, 2 jogos, 2 vitórias do Inter fora de casa. Medellín vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 2 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5 e menos de 1,5 gols. O confronto mais recente, como mencionei, o último confronto foi 1-1. Nos últimos 3 confrontos, ou seja, o Inter não perde para essa equipe do Medellín. Atuando em casa, o Inter se mostra ser uma equipe muito forte, vem a 3 vitórias consecutivas. E a equipe do Medellín fora de casa é uma zica, vem a 4 derrotas e apenas 1 vitória em cima do Metropolitanos. Justamente pela Copa Libertadores, na classificação, o Inter é o vice-líder com 9 pontos, vai brigar por essa liderança contra esse Medellín. Medellín tem 10 pontos, engrenou uma sequência de 3 vitórias consecutivas, mas na casa do Inter, meu amigo, é outra história. O Inter deve vencer essa partida e vou acreditar nessa vitória do Internacional. Vamos agora para Nacional versus Metropolitanos, às 19 horas. O Nacional do Uruguai vem a 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas, ou seja, em 5 jogos bateu mais de 1,5 gols. E em 3 de 5 bateu ambos marcam. O Metropolitanos vem a 4 derrotas e 1 vitória, 3 derrotas consecutivas. Último confronto deu Nacional fora de casa. O Nacional atuando em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. É uma equipe muito difícil de ser batida quando atua em casa. E o Metropolitano vem a 3 derrotas e 2 vitórias fora de casa. Na classificação nacional aí é o terceiro colocado, mas tem chances de matemática de uma classificação. Então é vencer ou vencer. Se o Atlético Nacional não vence, de qualquer forma vai para a Copa Sul-Americana, mas tem time para ainda ficar nessa Copa Libertadores. Então, vou deixar 2 boas opções para vocês. A primeira delas será o Casa Vence e a segunda, Casa Vence ao intervalo, é a nossa dica. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, fase de grupos, Estudiantes da Argentina versus Oriente Petroleiro, início às 19 horas. O Estudiantes vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o Oriente vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em 5 de 5 bateu mais de 1,5. O confronto mais recente foi 1-0 para o Estudiantes. Estudiantes em casa vem a 3 vitórias e 2 empates consecutivos. Petroleiro fora de casa, 4 derrotas e 1 empate. Na classificação, Estudiantes é o vice-líder com 11 pontos, a mesma pontuação do Bragantino, só que o Bragantino leva vantagem no saldo de gol. Para essa partida é muito favorita a equipe do Estudiantes. Vou estar deixando essa vitória da equipe do Estudiantes até o intervalo, está pagando pouquíssimo. Então, handicap asiático -1 para a equipe do Estudiantes. Vamos agora para Red Bull Bragantino versus Taquari, início às 19 horas. O Bragantino vem a 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Em 5 de 5 bateu mais de 1,5. Em 3 de 5 bateu ambos marca. E o Taquari vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 5 bateu mais de 1,5. Confronto mais recente deu Braga. O Braga em casa vem a 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Nas últimas 2 rodadas em casa pelo Brasileiro, venceu o Flamengo por um placar de 4-0 e venceu o Goiás por um placar de 2-0. Taquari fora de casa, 4 derrotas e 1 vitória. Vale ressaltar que na classificação o Bragantino já está classificado aí matematicamente, tanto ele como Estudiantes. Então a briga é por essa primeira colocação. Então é o mesmo retrospecto do jogo anterior. Vou estar deixando o jogo para mais de 2,5 gols nessa partida.
Vamos agora para o Brasileiro Série D, Ferroviário versus Atlético Cearense, início às 19 horas. O Ferroviário vem fazendo a melhor campanha no geral nessa Série D, primeiro colocado com 25 pontos, 8 vitórias e 1 empate. E a equipe do Atlético Cearense vem na terceira colocação, 13 pontos e 9 jogos. O Ferroviário em casa vem com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, e o Atlético Cearense fora de casa vem fazendo a segunda melhor campanha. Bom, nos últimos 5 jogos, Ferroviário, 4 vitórias e 1 empate, e o Atlético Cearense, 2 empates e 2 vitórias. Último confronto deu Ferroviário. O Ferroviário em casa, meu amigo, é uma equipe muito forte, é sem comentários. Vou deixar esse casa vence. Vamos agora para Retrô versus Jacuipense, início às 20 horas. Retrô, 4 vitórias e 1 empate. Jacuipense, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último confronto deu Retrô, por um placar de 1-0. O Retrô é o líder do seu grupo, com 19 pontos. E a Jacuipense é o terceiro colocado com 12 pontos. Atuando em casa, Retrô faz a segunda melhor campanha, 2 vitórias e 2 empates. E a equipe da Jacuipense fora de casa não é uma equipe tão forte, vem na quinta colocação, 3 jogos sem vencer fora de casa. Vou estar deixando aí esse casa vence. Vamos agora para Souza versus Santa Cruz, início às 20 horas. Souza vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E o Santa Cruz, 3 vitórias e 2 empates. O último confronto deu Santa atuando em casa. Na classificação, o Santa é o atual líder, com 18 pontos. E a equipe do Souza vem na quarta colocação com 13 pontos. O Souza, em casa, vem de 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos. E a equipe do Santa, fora de casa, é uma equipe que vem aí fazendo a melhor campanha, mas vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Para essa partida, vou acreditar no Souza com empate. Vamos retornar à Copa Libertadores. Fase de grupos, temos Corinthians versus Liverpool do Uruguai, início às 21h30. Corinthians vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Liverpool, 4 vitórias e 1 derrota. O último confronto deu Corinthians fora de casa. Corinthians em casa, 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Liverpool do Uruguai, 3 derrotas e 2 vitórias fora de casa. O Corinthians vem de uma derrota aí diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Bom, ambas as equipes não têm chances matemáticas de avançar na Copa Libertadores, mas é um confronto direto que vai definir quem vai ficar com a vaga da Copa Sul-Americana, e o Corinthians tem dupla possibilidade de ficar com essa vaga atuando em casa. A equipe do Liverpool do Uruguai fora de casa é muito fraca, então vou acreditar na vitória do Corinthians. Flamengo versus Alcas, início às 21h30. O Flamengo vem a 4 vitórias e 1 derrota. Essa derrota humilhante diante do Red Bull Bragantino, mas se recuperou diante do Santos 3-2, um jogaço de 5 gols, ou seja, em 5 jogos saiu mais de 1.5, em 3 de 5 saiu ambos marcas nos jogos do Flamengo. O Alcas vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto deu Alcas pela justamente essa Copa Libertadores. O Alcas venceu de 2-1. Alcas não tem chances matemáticas de prosseguir na Copa Libertadores, mas tem chance de vaga ainda na Copa Sul-Americana. Mas o Flamengo, atuando em casa com o apoio da sua torcida, é uma equipe muito forte. Vem a 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Alcas muito fraco fora de casa, 4 derrotas e 1 empate. Para essa partida, vou acreditar na vitória do Flamengo ao intervalo. E na linha de gols, acredito que será um jogo para gols, um jogo para mais de 2.5 gols. Continuando, temos o jogo do Independiente Del Valle versus Argentino Júnior, início às 21h30. O Del Valle vem a 3 vitórias e 2 derrotas, em 5 bateu mais de 1.5 gols e bateu mais de 2.5 em 3 de 5. E o Argentino Júnior vem a 4 vitórias consecutivas, ou seja, o confronto mais recente deu Argentino Júnior atuando em casa. O Del Valle em casa vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Nacional por um placar de 4-3. Foi um jogo de 7 gols, mas já estava classificado. E a equipe do Argentino Júnior, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota fora de casa. Na classificação, Del Valle eliminou o Corinthians na última rodada. Venceu o Corinthians com facilidade pelo placar de 3-0. E o Argentino Júnior também já está classificado. A disputa é quem vai ficar com essa primeira colocação. Para essa partida, vou acreditar no casa com empate com facilidade. Vamos agora para Racing versus Nublense, início às 21h30.
O Racing é o primeiro colocado, já está classificado com 10 pontos. A briga é por essa liderança justamente diante do Flamengo. Então o Nublense ainda tem chance de ficar com a vaga na Sul-Americana. Bom, a equipe do Racing, atuando em casa pela Copa Libertadores, vem de um empate e uma vitória. Nublense fora, uma derrota e um empate. O Racing nos últimos 5 jogos vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Em 5 bateu mais de 1,5, em 4 de 5 bateu ambos marca. E o Nublense vem a 3 empates e uma derrota, 4 jogos sem vencer. O último confronto deu Racing fora de casa. O Racing em casa vem a 2 vitórias e um empate. Nublense fora de casa, 3 derrotas, 1 empate e uma vitória. Vou estar deixando Racing para vencer. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Vitória versus Sampaio Corrêa, início às 21h30. O Vitória, meu amigo, vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Sampaio Corrêa, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. É uma equipe que em 3 de 5 bateu mais de 1,5. O último confronto deu vitória fora de casa. O Sampaio fora vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E o Vitória em casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Criciúma no último jogo que teve em casa. Na classificação é o 4º colocado, mas é a primeira vez aí que vem a 2 derrotas consecutivas. Vem na 4ª colocação, teve a chance de ficar no mínimo na vice-liderança na última rodada, mas perdeu para o Guarani de técnico lá novo, Humberto Lousi. E a equipe do Sampaio vem na 12ª colocação com 16 pontos. Para essa partida, vou acreditar que o Vitória é superior pela campanha que vem fazendo, mesmo com essas derrotas aí, é o favorito em minha visão. Então vou estar deixando casa com empate anula nessa partida. Vamos agora para Brasileiro Série C. Primeira fase, temos um jogo mais esperado dessa rodada 10 da Série C, Náutico versus Amazonas, início às 21h30. O Náutico vem a 3 empates e 2 vitórias. E claro que em 3 de 5 bateu mais de 1,5. A Amazonas vem a 3 vitórias e 2 empates. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Em 3 de 5 bateu ambos marca. Não temos confronto direto entre essas equipes, mas desde que o Marchioli assumiu o Náutico, ele não perdeu. Então vem a 4 jogos sob o comando dele, com 2 vitórias e 2 empates. Tem uma sequência de 3 jogos fora e apenas 1 em casa. Então tá de parabéns o Marchioli pela campanha que vem fazendo pela equipe do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico atuando em casa com o apoio da sua torcida, vem uma sequência maravilhosa, vem de mais de 15 jogos aí de invencibilidade. A última derrota foi diante do Sport no Clássico, e a equipe do Amazônia fora de casa vem a 3 vitórias e 1 empate, ou seja, em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O Náutico saiu na frente diante do Confiança, mas entrou muito mal no segundo tempo e o Confiança buscou o empate. O Náutico saiu na frente também diante do Botafogo da Paraíba e o goleiro Wagner falhou e o jogo terminou tecnicamente empatado. Ou seja, o Náutico vem a 6 jogos de invencibilidade e a equipe do Amazônia vem a 8 jogos de invencibilidade, ou seja, é o duelo dos invictos desta Série C. O Amazônia está atualmente na liderança com 18 pontos, com apenas uma derrota, e o Náutico é o 6º colocado com 15 pontos, mas o Náutico ainda pode assumir a liderança caso o Operário tropeçou com um empate, por exemplo. O Náutico pode ainda assumir essa liderança diante do Amazônia, ou seja, precisa vencer e, claro, ter o saldo de gol para assumir a ponta da tabela. Vale ressaltar que o Sassá, ex-Cruzeiro, ex-Náutico, é o artilheiro dessa Série C com 11 pontos, mas o Náutico tem Souza que marca gols de falta com facilidade. Então, para essa partida, acredito numa chance dupla, Náutico com empate, e também acredito no jogo para mais de 1,5 gols. Pela Copa Sul-Americana, às 23 horas, temos Santa Fé versus Goiás. A equipe do Santa Fé vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Goiás vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu menos de 3 gols e meio. E a equipe do Goiás, o último confronto foi 0-0, também bateu menos de 1,5 em 3 de 5 nos jogos do Goiás. Bom, o Santa Fé em casa, 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Goiás fora, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Como mencionei, o Santa Fé jogou melhor que o Goiás nesse último confronto. O Santa Fé ainda tem chances matemáticas de classificação e o Goiás está na liderança, mas pode perder caso perca essa partida. Então, para essa partida, vou estar deixando um casa com empate ou menos de 3,5.
E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quarta de Copa Libertadores, quarta de trade, dica de trade e aposta esportiva. Então, se ainda deseja nos acompanhar e receber o nosso conteúdo exclusivo, nos segue no nosso Insta NerdBet, também estarei deixando o link na descrição. E também entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva, com dicas totalmente grátis, com bilhete pronto, tripla, dupla, bilhete personalizado e muito mais. Claro que antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto formado aqui para vocês. E claro, se haver oportunidade, vai ficar fixado aí no vídeo essa montagem de bilhete pronto. Então, vou estar deixando vitória do Internacional, Internacional para vencer o jogo, Ferroviário para vencer o jogo e Corinthians para vencer o jogo. É o nosso back ao favorito, é a tripla do canal. Outra boa opção, podemos pegar Náutico com empate, Náutico com empate. Podemos pegar também esse jogo de Flamengo para vencer ao intervalo e Racing com empate. É a nossa tripla do Racing com empate não. Racing para vencer no tempo regulamentar dependendo da ordem. Então Racing para vencer, Náutico com empate e Flamengo para vencer ao intervalo. É a nossa segunda opção de tripla formada com bilhete pronto. Então é isso, meu parceiro. Monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Mais uma vez, se gostou do nosso conteúdo, deixa o like e compartilhe o nosso vídeo para geral. Então é isso, que tenha muitos green, uma boa sorte a todos, até a próxima, fui!